Estamos aqui para mais um episódio do podcast Venda Humanizada. Estamos no nosso 23º episódio, o primeiro de 2024, e estou aqui mais uma vez com o meu parceiro, amigo e sócio, Johnny. Fala aí, Johnny. Animado, tava com saudade de sentar, bater um papo e falar muito sobre o mundo de vendas e principalmente poder ajudar as pessoas, os profissionais da área comercial, né? E hoje, sem dúvida, como sempre, expectativa lá na lua, porque o assunto de hoje eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito a galera que tá lá na ponta, que fica com toda a pressão nas costas, né? São os gestores comerciais, líder comercial. Vamos fazer uma série, né, Júlio? Sim, a gente vai começar hoje uma série que vai ser gestão de vendas. Então, o nosso objetivo aqui é falar sobre os principais desafios do gestor de vendas, quem está ali na ponta, quem está no dia a dia, de fato. Eu gosto de dizer quem é que, de fato, faz a orquestra, o time que traz dinheiro para toda empresa, né? Ou seja, uma empresa que não tem um bom gestor de vendas, ou se for falando de varejo, que não tem bons gestores de vendas, não consegue ter e obter resultados por bastante tempo. Perfeito. E Johnny, você, pegando aqui, né, fazendo um paralelo das nossas carreiras, eu tenho bastante tempo como gestor, atuando como gestor, mas falando especificamente de gestão de vendas, você aqui é o cara que tem mais autoridade para falar, né, sobre a gestão de vendas especificamente. Olhando por esse prisma, do seu ponto de vista, quais foram os principais, os maiores desafios que você encontrou aí na sua carreira? Teve uma coisa que quando nós começamos, nos encontramos, isso bate tanto no mundo B2B quanto lá no varejo. O maior desafio, a gente falando no Brasil, né, do que a gente conhece, é que, primeiro, não existe uma trilha de conhecimentos e formações para se tornar um gestor comercial, né? E aí o Legal. maior desafio é, as empresas não preparam uma pessoa para se tornar gestor comercial. Bem a história assim, acontece nos dois mundos, B2B e varejo. É o bom vendedor, o cara que vende pra caramba, e aí esse cara vai aprendendo, vai ficando bastante tempo na empresa, bate meta, e aí eu costumo dizer que por bater meta constantemente, ele vai ser penalizado. Porque ele vai ser colocado lá numa cadeira de gestão comercial, Sim. que ele idealiza, que nada mais é do que ser um ótimo vendedor, e cara, aí a coisa vira de ponta cabeça, porque não é esse cenário. E eu digo até que o maior desafio é que nem as empresas, na sua grande maioria, hoje, sabem de fato qual que é o papel do gestor comercial. Aí se a empresa não sabe o papel do gestor, não sabe como preparar. Não sabe como preparar, pega alguém que está lá na operação, põe na cadeira, pronto, tá feita a bagunça. E na maior parte das vezes, né, então quem está ouvindo a gente que é gestor, cara, a cada 100 eu conheço um que foi desenvolvido para sentar na cadeira de gestão. Alguns já foram gestores de outras empresas, vieram para essa empresa atual como vendedor e por ter aquela habilidade se destacou e assumiu o papel. Ou seja, houve uma preparação prévia, mas não do ponto de vista da empresa. Eu gosto de dizer que é exatamente esse cenário, Johnny. Eu vi muito isso no varejo. E quando você promove um bom vendedor para gerente sem que exista uma preparação, uma formação desse profissional, a empresa perde um bom vendedor e não ganha um bom gestor. E aí você tem prejuízo nos 3 níveis. Você tem um time que fica muitas vezes carente de uma gestão, porque a gente vai falar qual é o papel do gestor. Essa pessoa, por não saber qual é o papel do gestor, até o papel dele, ele não sabe muito o que fazer, o time fica carente dessa gestão. Ele sofre porque quando está sob pressão, a gente tende a fazer aquilo que a gente é bom. Então, sob pressão, o vendedor ele sai da cadeira de gestão e vai vender. E a empresa sofre porque o resultado cai imediatamente. E se não houver ali do nível acima, seja supervisão ou diretoria, alguém para suportar e andar de mão dadas com esse cara, acontece o que infelizmente eu já vi acontecer em algumas empresas e mais de uma vez, em várias situações, é que no momento em que eu coloco essa pessoa na cadeira de gestão e ela não consegue se sustentar ali, eu não posso voltar esse cara para vendas. E às vezes eu sou obrigado a desligar, ou eu espero o tempo necessário para formar esse cara, ou eu vou ter que desligar esse cara porque eu não posso voltar ele para vendas, mas como gestor ele não teve a capacidade de se sustentar. Então a empresa perde de diversas maneiras quando ela faz esses movimentos
sem planejar, sem pensar adequadamente. E olha só, né, é interessante que normalmente a empresa vai contratar quem? Ela vai trazer quem para a cadeira de gestão lá do time de vendas? Eu tenho certeza que é uma pessoa que é dedicada, minimamente ela é dedicada, é de plena confiança dos donos da empresa, do diretor, porque se ele tá puxando a pessoa, cara, vem cá, ó, a pessoa não tem competência, não tem experiência, eu tô trazendo ela e tô falando que ela vai vir para a cadeira, é porque o mínimo que eu enxergo nessa pessoa é comprometimento, porque é isso que a Uhum. gente sempre vê. E aí, para quem está na cadeira da gestão comercial, foi o que eu passei e é o que a grande maioria passa, que é um dos maiores desafios, é a autocobrança. Porque o gestor, a gerente de loja começa a colocar uma caixa, um peso em cima das costas, eu não sei o que fazer, eu não quero, negligenciar o que eu tenho que fazer para entregar resultado para Uhum. a empresa. Muitas vezes essa pessoa que foi promovida, ela tem um senso de dever muito forte, né, na grande maioria com todo mundo que a gente conversa, Sim. porque a pessoa foi promovida, ela gosta da empresa, por isso está há tanto tempo, almeja crescer na empresa, e aí não consegue entregar resultado. Porque, já vamos desmistificar aqui, a maneira que você entrega resultado na cadeira de vendas é completamente diferente a maneira como o gestor de vendas vai entregar resultado na empresa. É um abismo de diferença uma coisa da outra. E isso, né, não é só na cadeira de gestão de vendas, é na cadeira de gestão de maneira geral. Até para fazer um paralelo, né, obviamente quem já é gestor vive isso, é como se ele fosse um jogador de futebol e agora ele virou técnico. Então as competências, as capacidades são exigidas, né, são diferentes de quanto jogador. Então, e aí o grande agravante, né, nessa cadeira, ali obviamente de que ele começa a se reportar para um nível acima, ele começa de fato a ter a chave daquele departamento, então ele é responsável pelo resultado diretamente, mas não é ele quem executa. Exato. E aí ele precisa ter a habilidade de inspirar o time a fazer. E aí ele tem o peso, né, o peso dele, o peso de que o time não está entregando, o peso de que a empresa está com espera dele, ele chegou ali, ele quer crescer. Ah, isso aí, a hora que você vai deitar na cama, é horrível, porque você olha, o que você está fazendo no final do dia? Se você não tiver o passo a passo, a visão de qual é o seu papel, ou seja, o que eu preciso fazer? Quais são minhas principais ações? Como agir? Como qual é o passo a passo de uma rotina de um gestor comercial? Se eu não tenho isso, cara, eu vou me enrolar todo e é assim, o estresse é fora do normal. E assim, né, Johnny, se você foi promovido, esse gestor que foi promovido, ele era um vendedor, estava um nível abaixo, foi promovido, ele vai ter alguma dessas características que você citou, como por exemplo, comprometimento. Então esse cara, esse gestor agora, esse novo gestor, ele não vai querer deixar a peteca cair, né. Então de novo, o que que ele vai fazer? Ele vai para execução, então ele vai para execução, e aí quando ele vai para execução, você começa a ter outros prejuízos, né, que, quando o gestor vai para execução, eu até gosto de dizer, muita gente, não gosta quando eu falo isso, eu vejo o pessoal torcendo o nariz, mas é assim, gerente que vende não faz gestão. Porque imagina, por que que um técnico não entra para jogar? Por que que no momento do jogo ali de sob pressão, o técnico não veste uma camisa e vai lá jogar? Porque esse cara ele precisa ter a visão do todo, ele precisa orquestrar cada peça ali daquele quebra-cabeça para entregar o resultado. E se ele está no meio do jogo, se ele está lá no ataque, ele não está vendo o que está acontecendo na defesa, não está vendo o que está acontecendo no meio de campo. Acontece que ele ir para a execução, ele resolve o problema no curto prazo, aquela meta do mês, a meta da semana, ele vai para cima, ele tem habilidade, ele vai fazer acontecer. Só que quando ele faz isso, ele começa a ficar refém do departamento dele, da loja ou da empresa, e a empresa começa a ficar refém dele. Quem está escutando a gente, e se já não passou por isso, vê isso acontecer. Que é o seguinte, quando o gestor não está na loja, quando ele não está presente no departamento, a venda cai. Quando o gestor sai de férias, quando ele pega uma licença, quando ele precisa viajar, quando ele não está presente ali junto com o time, a venda cai. Por quê? Porque boa parte da venda é feita por ele. Uhum. E tem um tópico interessante, né, para quem está aqui conosco hoje, eu quero compartilhar com vocês 3 ações que se você fizer, a probabilidade de você conseguir ter controle e dominar teu time de vendas é muito grande.
E ainda que você não tenha o resultado, mas ter um time crescente, saber o que você precisa fazer, é certeiro, que é você ter consciência, né, dar luz àquilo que, de fato, vai fazer o time no todo entregar o resultado, e ainda que se você não entregar o resultado, mas o que precisa ser feito, né? Porque muitas vezes você partiu num ponto aí interessante que a pessoa corre para a operação, porque ela tá desesperada, porque tem que entregar o resultado, que é o segundo desafio que eu entendo, que é o imediatismo. O Sim. cara acabou de sentar na cadeira de gestor comercial, gerente comercial, e a empresa já espera o resultado para ontem. Quando, na verdade, gestão comercial não é um movimento que você faz uma ação agora e tem o resultado a curto prazo. Porque você depende das ações de outras pessoas. E as empresas, na sua grande maioria, né, existem as exceções, as empresas não estão acostumadas a testar, a esperar, a ver o que vai acontecer. Sim. E o cara que acabou de subir para a cadeira de gestão não está acostumado a orquestrar, vou usar essa. É até interessante a gente pegar esse tópico e pensar, né? Orquestrar é quando você tem um time que você vai pegar ali, vai reger esse time. Então todo mundo vai fazer exatamente o que você está pedindo. Sim. Até o cara começar a fazer isso e começar a ter resultado, a empresa precisaria respirar e deixar a coisa andar. Mas é tudo, o jeito brasileiro é tudo para ontem. Se vendedor, né, que o tópico nós vamos falar de contratação nas próximas jornadas, se vendedor eu contrato sempre no susto, cara, o gestor eu contrato no, assim, apavorado, né? E obviamente, cara, você tem aí os desafios da empresa, tem o desafio do gestor, mas você falou, acho que é a palavra certa, né? O termo certo. O papel do gestor. Às vezes a empresa também não sabe qual é o papel do gestor. Então o cara senta na cadeira e fala assim: o que eu tenho que fazer? Você tem que vender, você tem que fazer o time vender. E só que são muitos elementos envolvidos num papel de gestão, desde questões burocráticas, que ele antes não precisava se preocupar, quando ele era vendedor, até questões de gestão de equipe. E o bom que eu já começo a enxergar, e a gente vê isso muito em os nossos clientes, acho que praticamente todos eles fazem esse movimento, que é no momento em que inclusive tem um cliente nosso que ele fez exatamente isso. Ele ia promover um profissional para gestor, e antes dessa pessoa sentar na cadeira, ele contratou uma mentoria nossa de formação de gestão. Então, óbvio que e essa mentoria a gente até dividiu estrategicamente em 2 etapas. A primeira delas cara, deixa eu te trazer a consciência do que é gestão, e qual é o papel do gestor, quais são os desafios, ou seja, preparar essa pessoa emocionalmente. E até porque às vezes a pessoa, para ver se ela quer continuar, né? Exato. Porque às vezes a pessoa se defronta, o vendedor ele quer ganhar mais, todo mundo quer ganhar Sim. mais. E aí às vezes ele mira pensando que é só a cadeira de gestão que vai trazer mais dinheiro, carreira. E não necessariamente. Exato. Assim, o cara quer crescer, então ele tá feliz com aquela oportunidade. Só que quando a gente tá feliz, quando eu digo quando a gente tá emocionado, a gente não avalia os contras, a gente só avalia os prós. É que nem quando você tá apaixonado, você não vê defeito, você só vê benefícios. Então, o que a gente fez foi um movimento de trazer a consciência, de mentalidade de gestão, coisa do tipo, o papel do gestor é um papel solitário. Então, se você antes saía para almoçar, ou saía com os colegas e falava mal do chefe, agora nem sempre as pessoas vão te chamar para sair junto. Nem sempre as pessoas vão te convidar para o almoço. E quando as pessoas estão lá juntas, adivinha quem é o tema? Adivinha quem é o assunto? Agora é você, que é o gestor. Então a gente precisa preparar o gestor para esse mundo. Então a gente separou em 2 etapas, uma pré-gestão, e depois, quando a pessoa sentou na cadeira, que aí passou 1 mês, 2, em que ela de fato viveu os desafios, aí vem com outra etapa de formação, só que em cima dos desafios. Porque se você também fizer uma formação, mas não tiver a prática, você esquece. Você pega sei lá, um Excel. Cara, se eu fizer um curso de Excel, quantas pessoas aqui já não fizeram um tipo de curso de informática, ou até inglês, parar para pensar, e você não pratica, você esquece. Agora, quando você tem o desafio e você faz uma formação focada naqueles desafios, com certeza você evolui bastante. Então, o que a gente precisa pensar é o tempo de maturação desse gestor. Então, se você vai lá e faz um trabalho de mentoria, um trabalho de preparação desse gestor, obviamente o lead time, ou seja, o período de preparação para esse cara sair do vendedor comum para um bom gestor, se a empresa investe nisso, esse período é mais curto.
Agora, se você não investe, esse gestor vai tentativa e erro. E tentativa e erro no mundo de vendas é custo, porque você perde vendas, você perde clientes e você perde colaboradores, inclusive. Ô, Júnior, eu vou mencionar o que eu vejo, eu queria saber a sua opinião. Tá? Antes, vamos pensar que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, começa a olhar para isso e dizer, tá bom, eu tenho que preparar alguém do meu time para se tornar gestor, para colocar na cadeira de gerente. Qual é uma das características, antes de preparar, quando você bate o olho num time de vendas, você entende que é uma das características que você bate o olho assim na equipe e fala, tem um temperinho nessa pessoa aqui, ó. Ela dá sinais de que pode ser um bom gestor. O que você gosta de avaliar? Não no termo técnico, Sim. mas olhando assim, você bate o olho no comportamento, no jeito de agir, numa maneira de pensar. O que te chama atenção e que desperta a possibilidade da pessoa vir a ser uma, como diz, né, Rancharan diz que existe o funil da liderança, né? Uhum. Que pode ser aquela pessoa a ser alguém propício a ser qualificado como gestor comercial. Cara, pra mim, é quando eu vejo a pessoa fazendo mais do que é pedido. Né, o gestor, ele não tem alguém ali toda hora no pelo menos, não é assim no dia a dia, né. Pode ser que tem empresas que sim, mas a grande maioria, o gestor ele é o cara que tem a chave Uhum. daquele departamento, daquela loja, daquela empresa, do departamento de vendas. E ele precisa ter uma automotivação todos os dias para fazer o necessário para entregar o resultado. Então, uma pessoa que eu percebo que ela faz mais do que é pedido, ou seja, que ela está um passo à frente, essa pessoa eu olho com bons olhos para a gestão. Então, pensa o seguinte, vou falar aqui do varejo, que é um mundo que eu fui formado. Você pega ali um vendedor que ele apoia o gestor. Ele fala, cara, como consigo te ajudar? Aquela pessoa que quando o gestor não está lá, ele tenta cuidar da casa como se fosse dele. Eu gosto de dizer o seguinte, Seria o isso famoso senso de dono? é o senso de dono, mas eu não vou nem dizer com esse nome, porque dependendo do tamanho da empresa, esse senso de dono ele fica, esse termo não sei se ele cabe muito bem. Uhum. Você pega uma empresa muito grande, cara, o senso de dono, assim, ele tá tão distante do dono, que ele nem sabe como que o dono age. Então como é que ele vai ter esse senso de dono? Poderia ser, mas é muito mais tem a ver com ele mesmo. Não tem a ver com, se ele é obrigado a fazer, não, cara, é da pessoa fazer além, é da pessoa contribuir. Obviamente, quando eu gosto de dizer que antes de você ser, você precisa parecer ser. Então, você precisa fazer além para quando eu até gosto de dizer, né, quando nas mentorias que a gente entrega, às vezes o pessoal tem gente que contrata a gente: "Ah, cara, quero me tornar gestor", e aí a pessoa faz um investimento ali para poder fazer uma formação. Eu digo o seguinte: quando o cliente pergunta para você: "É você que é o gestor?", significa que você já está agindo como gestor. Então vai ficar insustentável a sua situação nesse cargo. Você vai ser promovido em algum momento, porque as pessoas já começam a te reconhecer, nessa posição pelo seu comportamento, pela sua atitude, antes mesmo de você ser. E obviamente o que vai faltar? O carinho. Porque o inverso, ele também é verdadeiro. Pessoas que não têm essa capacidade de gestão e que não estão interessadas em fazer além do que é pedido, a pessoa é um bom vendedor ou por algum motivo ela foi promovida e ela não tem atitude de gestor, o próprio time não reconhece ele como gestor. Então ele é gerente, mas não é gestor. Perfeito, perfeito. O que eu tenho para colocar são com outras palavras, que é autorresponsabilidade. Você bateu o olho, quando eu bato o olho e percebo nas conversas, na forma da pessoa agir, cara, brilha assim no rosto da pessoa. Qualquer coisa não tem desculpa, é o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver. Até porque isso é o que consegue lidar com outros dois desafios que eu vivenciei bastante. Percebo isso na maioria das operações comerciais para quem é promovido, que é a falta de recurso. E aí eu vou colocar dentro dessa caixinha falta de recursos, assim, desde mão de obra desqualificada, que se o gestor está subindo, amigo, é assim, tá precisando de alguém para botar o time, botar cadência no time e fazer a coisa andar. A empresa, na sua grande maioria, quando você ouve assim do diretor, ó, do dono da empresa, do sócio da empresa, falando pro gestor, tem que fazer o time vender. Ué, tem que fazer o time vender, então faz o time vender, né? Normalmente é porque eu não tenho um time que toca a operação sozinho. Eu preciso de um gestor, alguém para desenvolver as pessoas.
E na grande maioria não é o que a gente tem, aí o cara cai na cadeia. Olha o cenário agora, vamos juntar isso aqui tudo? O cara cai com uma autocobrança dentro do departamento. E nós vamos dizer o lado bom da gestão comercial. Primeiro a gente está trazendo aqui contexto e nós vamos ensinar como é que você lida com isso. Mas olha o cenário, o cara vem com autocobrança dele mesmo. Aí ele cai dentro de uma operação que aí é imediatismo, ele tem que entregar resultado para ontem. Não tem recurso, tudo que vai falar com o diretor, não tem dinheiro, não pode contratar, mão de obra é essa que tem aí, é o que dá para fazer, vamos embora, entrega resultado para ontem. Tudo isso sem recurso, sem mão de obra, sem nada, cara, é quase que um desafio e chega a parecer missão impossível. Se você colocar num contexto onde você está começando na carreira de gestor comercial, aqui eu estou frisando bem o contexto onde eu estou sendo promovido da empresa e estou pegando todo esse contexto, né? O que eu costumo dizer é, se você não tiver bem claro como é que você vai tocar tudo isso, se eu pudesse olhar para o Jonifer lá atrás, para o jovenzinho que pisou e aceitou, vamos embora, e pudesse dar um conselho para ele, antes de contar os passos profissionais de como tocar, o conselho que eu daria para ele é: alinhe muito bem as expectativas. Como você mesmo diz, né? É você que me disse que felicidade é igual expectativa. Realidade menos expectativa. Realidade é igual, a felicidade é igual realidade menos expectativa. Dos dois lados. O gestor, o diretor da empresa espera o quê do meu lado? Eu estou esperando o quê depois que eu for para essa cadeira? E o que o time, todo mundo está esperando? Vamos sentar e vamos desenhar isso aqui tudo muito bem. Porque aí você consegue dizer e parametrizar o que se espera a cada tempo em tempo, né? Com isso aqui você consegue pelo menos acalmar o imediatismo. A autocobrança diminui um pouco, porque você sabe o que de fato a empresa está esperando. Você não cria monstros, bichos dentro da sua cabeça. E você consegue ser muito claro com o time de vendas. Essa seria a primeira dica que eu ia jogar lá pro Jonifer de anos atrás. Dizer, olha, alinha as expectativas, amigo. Cara, isso é ouro. Isso é ouro, porque a gente não vê isso acontecendo. Primeiro, é ouro e você precisa entender no cenário que você tá. Tem empresa, cara, você pode alinhar a expectativa que você quiser. Amanhã o cara tá batendo na porta e fala: cadê minha meta? E aí você não tá entregando a meta. O outro ponto é, às vezes a pessoa fica tão empolgada com aquela possibilidade de crescer que ela não avalia, não julga o desafio que ela vai ter, né? Então, assim, óbvio, você vai alinhar a expectativa, só que entenda que é o seguinte: você vai alinhar, olha, eu não estou preparado, eu preciso desenvolver, eu vou levar um tempo. Só que para isso, primeiro, essa pessoa precisa estar escutando esse podcast aqui, porque pouquíssimas pessoas sabem disso, ou usam isso como, ou até o próprio gestor dessa pessoa fala: olha, alinha a expectativa porque você não está preparado. Cara, porque no final das contas, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre indicadores, quando você vai olhar a venda, cara, a empresa, ela depende de vender para sobreviver. Então, ela depende, por exemplo, quando você vai construir o orçamento do ano, a gente passou por isso agora, todas as empresas passaram, ou pelo menos deveriam ter passado, no final de 2023, no último trimestre, para planejar o 2024, dentro do orçamento, você precisa fazer o equilíbrio de quanto dinheiro vai entrar, até para calcular as despesas que eu vou ter. E muitas vezes esse movimento da gestão entrar e perder um pouco da capacidade de vendas não está planejado. Então, não sei se tem também essa possibilidade, a maior parte das vezes, de não vender, de não entregar resultado. E aí é por isso que eu entro no caos. Eu entro num movimento de imediatismo, que é o que você trouxe. Cara, não importa, a gente vai ter que vender, vai virar à noite, vai trabalhar todos os dias. E aí é quando você começa a criar um padrão. Perfeito. Um padrão errado, um padrão que vai levar o gestor a burnout, um padrão que vai fazer com que bons colaboradores saiam da empresa, e às vezes até tá entregando resultado. A que preço? Tanto para o gestor quanto para a empresa. Agora, pegando esse tópico, né? Eu vou abrir a porta aqui de 3 ações principais que se confundem muito. Eu costumo dizer, né, que o gestor comercial ele vai enfrentar 3 cenários na vida dele. Ele vai enfrentar temporais, que são pequenas chuvas. Ele vai encontrar tempestade, que são chuvas com muito vento e raio e trovão, e ele vai enfrentar catástrofe. Isso vai aparecer na vida do gestor. O que são os temporais?
Cara, são aquelas coisas pequenas que acontecem todo dia. É o vendedor fazendo todo dia a mesma coisa e pequena, mas tá fazendo todos os dias. Aí a gente tem o segundo ponto, que são as tempestades, que são ó, cliente que perdeu, máquina que quebrou, diretor que chamou, vendedor que foi embora. E aí você tem as catástrofes, cara. Catástrofe é, cara, perdeu seu melhor vendedor, o concorrente que você tava com tanto medo ficou mais agressivo ainda, montou uma operação do seu lado ali. Perdeu um grande cliente. O que mata o gestor não é as catástrofes, não são as tempestades. O que pesa nas costas do gestor são os temporais, porque é todo dia a mesma coisa, aquela coisinha pequenininha, mas que todo dia fica martelando na cabeça. É o vendedor que não preenche CRM, é o vendedor que não se compromete, é o vendedor que não ajuda a limpar a loja, é o vendedor que muitas vezes na operação não responde e-mail, é o vendedor que repete aquilo todo bendito dia, cara. Isso é o que cansa o gestor comercial. Dito isso, eu gosto da ideia do gestor comercial ser o vendedor que sobe, porque ele sobe para 3 vertentes, como você trouxe planejamento ele é se desdobrado, a gente tem 3 áreas, vamos lá. A gente tem 3 ações dentro de um time comercial: estratégico, tático e operacional, execução. Quando eu trago o cara do operacional, ele conhece, ele fala a língua, ele viveu naquele mundo lá, amigo, ele consegue mergulhar lá, ele consegue falar a língua do pessoal. Agora, o desafio é como é que eu faço esse cara entender e conseguir conversar com estratégia e desdobrar isso em tática. Mas se eu consigo fazer isso, eu gosto dessa ideia. Eu, Jonifre, eu entendo que isso funciona. É, e é bem desafiador. É bem desafiador porque esse cara não tem esse know-how, esse cara não tem essa experiência. Muitas vezes ele não sabe a diferença entre essas 3 vertentes. E ele é cara do operacional. Por isso que quando o sapato aperta, ele não vai pensar em maneiras diferentes, de uma reorganização, em parcerias para poder vender mais. Ele vai para operação, ele vai pôr a mão na massa. E, Johnny, a gente vai se aprofundar. Então, assim, a gente acaba querendo falar de tudo, porque a gente gosta muito desse assunto e tem muito tema para isso. Obviamente, não vai caber no podcast e, às vezes, não cabe num curso de 2 dias, numa imersão que a gente faz de 2 dias. Imagina num episódio de podcast. A gente começou falando o seguinte, que um dos desafios, tanto para o gestor quanto para a empresa, é que não é claro o papel do gestor. Perfeito. Segundo a nossa metodologia, né, e obviamente a gente não inventa nada, a gente não é o papa, né, o que a gente faz é a gente estuda bastante, a gente traz teorias, coloca em prática, vê aquilo que funciona e o que não funciona. Obviamente, a partir disso, a gente acaba combinando algumas metodologias, né, de um segmento com outro, de um autor com outro, e coloca em prática e fala, cara, isso aqui está indo bem, e a gente entrega, né, e ensina as pessoas a fazer isso. Dentro da nossa metodologia, a gente tem o papel do gestor. Inclusive, a gente tem um momento que a gente fala, qual é o papel do gestor? Perfeito. Qual é? Cara, o papel do gestor, simples. O papel do gestor é entregar resultado. É isso. Agora, como é que você entrega resultado? Fazendo gestão de 3 tópicos. Gestão de indicador de resultado, gestão de processo e gestão de pessoas. Aqui é de suspirar. É aqui que está a chave. Quantas e quantas empresas nós conhecemos antes de, na jornada nossa? Chega na empresa, você bate o olho, cara, aquele monte, uma estrutura infinita, gigante, dashboard, CRM, e tem de tudo para olhar os indicadores de resultado. Metrifica até a última vírgula para poder ver os resultados. Olha no processo, tem o processo mais lindo do mundo e não entrega o resultado. Cara, batata, você desce para operação, você vai olhar, se tem pessoas que estão lá e não tá na pegada da empresa. Aí às vezes a gente bate o olho em algumas empresas, eu não sei quantas vezes eu coloquei essa frase para fora. Como é que essa empresa chegou até aqui? Você bate o olho e fala, cara, não tá com o melhor processo desenhado. Não tá com as melhores ferramentas de mercado. Cara, mas você bate o olho no time, cara, as pessoas estão com a empresa, pessoas desenvolvidas, time desenvolvido, maduro, não tem o que segura. Então fazer gestão de pessoas, do nosso ponto de vista, com certeza o alicerce. Agora, somente gestão de pessoas não garante o resultado. Então eu preciso conseguir elencar exatamente nessa ordem ao que nós ensinamos. Indicador de resultado. Nós vamos aprofundar nisso e vamos mostrar como é que o pessoal consegue pôr isso em prática. Olhei para o resultado, para o número, para ter dado, né, Júlio? Sim. E você que está escutando a gente, cara, não perde essa série. A gente vai se aprofundar nos próximos episódios em cada um desses pontos.
Vamos falar sobre gestão de pessoas, e obviamente gestão de pessoas tem uma série de etapas que a gente vai discutir aqui, a gente vai falar sobre feedback, vai falar sobre avaliação de equipe, sobre como construir padrão, Contratação, contratação, desenvolvimento das desenvolvimento, pessoas. demissão. Então, assim, a gente vai trazer aqui uma série completa sobre gestão de pessoas. Perfeito. De indicadores também. A gente vai falar quais são os principais indicadores que você, aí, gestor, deve observar no varejo, você deve observar no B2B, independente do mercado que você esteja. O que mudam são as ferramentas, mas o mindset, a maneira de pensar, a mentalidade, ela é muito semelhante. E gestão de processos, né? Que na verdade é fazer, eu digo que o gestor de vendas, vou aqui só fazer um paralelo separando, né? O gestor de vendas B2B, muitas vezes é ele quem constrói os processos dentro da empresa. O gestor de vendas da loja, ele não tem que criar processos, ele tem que seguir os processos e fazer com que o time siga os processos. De uma maneira ou de outra, é um grande desafio, Sim. né? Cara, primeiro, vamos lá. Primeiro pensando, né, nesses 3 pontos aqui, pelo perfil do vendedor. Dificilmente vou até colocar uma régua aqui de ticket. Quanto mais complexo o produto ou serviço vendido, eu percebo pessoas mais, conscientes e conectadas com processos, mais conscientes e conectadas com indicadores. Quanto mais baixo, menor o nível de exigência de todos esses. Mas eu gosto de pensar no seguinte, até para poder a gente caminhar aqui para o encerramento desse episódio, para não ficar um episódio longo. Pensa que o gestor, ele não é o motorista. O gestor, ele é o professor, é o cara que orienta o motorista. Então, gestão de pessoas é cuidar de quem está no volante. É quem vai até o cliente, é quem fala com o cliente, quem faz a venda acontecer. E para olhar para esse cara, eu preciso saber se ele está preparado, se ele se ele conhece todas as técnicas, se ele sabe fazer o que tem que ser feito, primeiro do ponto de vista técnico, mas eu também preciso avaliar esse cara do ponto de vista de atitude. Uhum. Se esse cara tem uma atitude que cabe dentro do departamento, que condiz com aquela profissão, que condiz com aquela função e que leva para o resultado. Primeira coisa é olhar para o motorista. O segundo ponto é olhar para saber se a pessoa está executando os processos. Então ali o motorista cara, esse cara ele tá dando seta quando ele vai entrar numa rua. Ele tá olhando o retrovisor para ver se não vem motoqueiro. Ele tá passando a marcha no momento certo. Então são os processos, que é aquilo que ele precisa fazer para levar o carro, ou seja, levar o carro aqui é atingir a meta, ou seja, levar a meta para casa. E eu não estou colocando aqui na ordem que você trouxe, mas e o último indicador, que cara, que velocidade que eu estou andando, se eu tenho combustível para isso, se eu não tenho, se a temperatura do meu motor está adequada. Então, o gestor, ele não é o motorista. O gestor é como que é o nome daquele cara da autoescola? Instrutor. Instrutor, exatamente. Ele é o instrutor Ó, que vai acompanhando ali, quem está escutando ainda já tirou o carro de motorista, o instrutor fala, ó, cara, passa a marcha agora, dá seta. Então ele vai te orientando para que você consiga amanhã fazer sozinho. E aí eu só quero fechar essa analogia que eu fiz pelo seguinte, porque muitas vezes eu vejo ainda, né, o gestor, e isso faz bem para o nosso ego, ele fala assim, cara, sem eu esse negócio não vai para frente. Sem eu a empresa não vende. Sem eu essa loja não é nada. E aí isso traz até uma certa soberba, né, nessa fala. Entendendo muitas vezes de que a necessidade da presença dele em 100% do tempo é positivo. Mas não é. O bom gestor é aquele que quando ele não está, as coisas funcionam da mesma maneira. Porque se o time está 100% dependente do gestor, significa uma coisa, esse gestor não vai subir de cadeira. Porque o dono da empresa, o diretor, não vai olhar e falar assim, cara, eu até gostaria de promover esse cara para a próxima posição, mas se eu tirar ele daqui, o time para de performar. E muitas vezes a pessoa bate o olho, mas eu vou crescer para onde? Às vezes é empresa familiar, né? Cara, se você não fizer as pessoas entregarem mais resultado, fica na sua mão. Você não consegue. É humanamente impossível você querer botar uma média, pequena empresa, tornar ela grande, gigante, sozinho. E aí a empresa não ganha dinheiro, a empresa não cresce, não lucra, não tem bonificação na tua conta. Você não consegue também conseguir promoção financeira do teu salário, de premiações. Não tem como, você precisa fazer
com que as pessoas entreguem mais resultado para multiplicar, né? Então, e aí, Johnny, se a pessoa está pensando para onde eu vou, ela está pensando pequeno, porque toda empresa que tem um grande time de vendas, um dia começou com um vendedor. E depois foi aumentando a quantidade de vendedores, e esse cara que se destacou e demonstrou capacidade para isso foi para gestor de vendas. E depois de um tempo essa empresa cresceu, esse cara fez o time crescer, fez a empresa prosperar, esse cara virou diretor de vendas. Até um dia o cara fala assim, quer saber? Eu vou montar a minha própria empresa. Porque se um empresário não entende vendas, ele vai ficar na mão de alguém que entenda, ou que diz que entende. Agora, se você tem um gestor que conhece de vendas, esse cara tá 70% de chance de ter sucesso. Com certeza, ele consegue, eu diria até que a evolução dele ou é fazer a empresa se tornar muito grande, e aí o dono da empresa é quem tem que dar uma maneira de segurar esse profissional, porque do contrário, esse profissional, as chances são de que, ou ele, cara, as chances são de que ele vai montar a empresa dele. O cara que vai até um nível, que se torna um bom gestor comercial, que, cara, eu sei olhar indicador de resultado, sei montar processo, sei desenvolver pessoas, o que falta? É escolher onde você vai atuar e você se torna empreendedor. Esse é o meu ponto de vista. Eu gostaria de caminhar aqui dizendo que, quando a gente fala de gestão comercial, 2 tópicos que eu entendo que é sumamente importante o gestor fazer, e a gente fala muito sobre isso, cara, primeiro, desenvolver rotina. Você precisa ter a rotina do gestor. O que você faz para não ficar na mão dos outros. Você precisa saber para o que você vai dizer sim, porque tudo aquilo na segunda-feira que você tem que fazer, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, tá muito bem claro que você vai dizer sim, aí você é capaz de dizer não para as outras coisas. Do contrário, você vira refém de todo mundo, porque o gestor fica falando sim, senhor, para todo mundo, para as empresas, para os outros departamentos, para todos os vendedores, e não consegue, no final do dia, olhar para gestão de indicador, gestão de processos, gestão de pessoas, porque ele ficou rodando em volta do rabo, e no final do dia ele olhou, ele atendeu todo mundo, tá morto de cansaço. Apagando incêndio. Apagando É incêndio. aquela A sensação. rotina dele, desenhar uma rotina, ter uma agenda muito bem desenhada das suas principais ações, das suas principais atividades como gestor comercial, é uma das coisas que vai te acelerar muito. Eu só para poder esclarecer, né, quem tá ouvindo a gente, tem muito guru falando sobre produtividade, você precisa ter agenda, e aí você precisa colocar, cara, vamos lá. Se você não é uma pessoa muito organizada, e dependendo da empresa, dependendo do negócio que você tá, tem muitas coisas aleatórias que vão surgindo ao longo do dia. Então não caia na tentação de querer planejar a sua agenda a cada meia hora. É aquela Por história, é a história do cara que quer fazer é o 880, né, Júlio? O cara é assim, eu quero emagrecer. Beleza, agora eu não como mais nada. Ou então, não vou emagrecer, aí eu como de tudo. Não é exato. nem uma coisa nem outra, é você conseguir ter equilíbrio nas coisas, né? Eu gosto até de dizer que, assim, estabeleça quais são as ações daquele dia e são inegociáveis que você vai finalizar. E deixa um espaço, porque, cara, você tá lá, aí um cliente tem um problema, você precisa resolver. Um vendedor tem um problema, você precisa resolver. A empresa possui um problema, você precisa resolver. E isso não tem como você planejar. Então, você precisa estabelecer quais são as tarefas inegociáveis que precisa executar naquele dia. Porque muitas vezes o que acontece é que vai embora o seu dia e você não fez aquilo que tinha que ser feito. Então, quando isso acontece, volta para o dia seguinte. Só que para o dia seguinte já tem outras tarefas que deveriam ser feitas. E quem não está em vendas não entende o que é a vida de vendas. Acha que o vendedor passa um dia inteiro conversando, batendo papo, aquela coisa toda. Cara, e é um dia muito... E a vida do vendedor tende a ser um dia muito estressante, há muita pressão. Porque a pessoa termina o mês, no dia seguinte é dito de novo. Não importa se você bateu 110, 120, 130% da meta. Amanhã você está zerado. Amanhã começa tudo de novo. Então, o mundo de vendas é um mundo complexo e desafiador. Então, se você não tiver um mínimo de controle ali sobre as tarefas que você precisa executar ao longo do dia, da semana, para poder chegar no resultado, você está morto. Exemplo, às vezes o cara passa o dia inteiro, eu vejo muito isso, ali junto com o vendedor, vendendo, e aí quando ele vai vender, o vendedor até sai da venda e deixa o gestor sozinho, e o cara não tem tempo para dar feedback pro time. Ele não tem tempo para treinar a equipe. Ele não tem tempo para saber onde é que aquele vendedor X está errando no processo de vendas. E aí, obviamente, se ele não está cuidando de quem deveria vender, vai sobrar para ele. Errou. E a última dica que eu quero dar
simples e poderosa nos dias que nós estamos vivendo hoje, a pior coisa que existe em um trabalho é o retrabalho. E tem algo que eu tenho percebido na minha vida, no dia a dia, na vida de clientes nossos, na vida de vários gestores que eu converso, donos de empresa. O cara que está na liderança, você está na liderança de vendas, está na gestão de vendas, cara, tem um aparelhinho, cara, que é o celular. E eu vou te dizer uma coisa, abandona esse aparelho quando você estiver em interação junto com o seu time, junto com o seu diretor. Deixa esse bichinho fora da tua mão, cara. Porque o que eu mais tenho percebido é que às vezes as pessoas têm 15, 20 conversas, mas não conseguem ter uma conversa de qualidade de 10, 15 minutos com o liderado. Ou então senta com o gestor, com o diretor, é o tempo inteiro todo mundo querendo fazer 1000 coisas. Aí fala 10 vezes a mesma conversa no decorrer do mês, ou o mesmo erro acontece várias vezes, porque não está conseguindo ouvir o time com qualidade, não está conseguindo entender o que a gestor está querendo, e aí fica uma lacuna entre o que a empresa espera e o que o vendedor precisa fazer. E é interessante, porque você pergunta para o gestor comercial que foi promovido porque era um bom vendedor, e o bom vendedor sempre ouve bem o cliente. Mas aí no dia a dia, na operação comercial, ele passa a não ouvir tão bem, porque ele não valoriza, às vezes, tanto o time, o que o time tem para falar para ele, o que o diretor tem para falar para ele, quanto ele valoriza o cliente. Eu não estou dizendo que ele não tem que valorizar o cliente, eu estou dizendo que a melhor maneira dele atender o maior volume de clientes e fazer a operação andar é ter tempo de qualidade. E aí eu estou dizendo assim, cara, se você tiver 5 minutos para falar com uma pessoa, tira o celular da frente, cara. Fala com a pessoa, mata o assunto. Porque senão ela não faz nenhuma coisa nem outra. Cara, de maneira rasgada aqui, se eu gosto de falar rasgado, né, mas de maneira bem direta, cara, é impossível o gestor, você que está escutando a gente, talvez você tenha até um alívio no coração no momento que eu vou falar isso. É impossível o gestor fazer tudo o que tem que ser feito no prazo. Porque quanto mais você faz, mais você enxerga que tem que fazer. Diante disso, muitas vezes você vai estar numa conversa com uma pessoa do time, ou qualquer outra pessoa que seja, que é uma conversa importante. Imagine que você está usando esse tempo, ele é importante para você e para o resultado, e você está se desconectando, respondendo mensagem no celular, seja de quem for. Então, ou seja, você está dizendo sim para todo mundo. Você está dizendo sim para tudo. Se você está dizendo sim para tudo, significa que você não está fazendo tudo. Porque não dá, a gente tem um limite de tempo, tem um limite de capacidade física e temporal mesmo. Então, você precisa escolher aquilo que é, assim, é inegociável, você precisa fazer. Tem um princípio que eu gosto de falar muito dele, chama princípio de Pareto. E você que está escutando a gente aqui, que nunca ouviu falar disso, para de ser preguiçoso, depois vai lá no YouTube, procura princípio de Pareto, você vai entender. Mas é basicamente que ele fala o seguinte: 20% das suas ações te trazem 80% do resultado. Se você tiver que escolher quais são as tarefas que você precisa executar, você tem que escolher quais são as 20% das tarefas que vão entregar 80% do resultado. O restante, foda-se, porque não vai dar. E concluir os 20%, né? Exatamente. Conclui os 20%. Escolhe, vê, comece, termina esses benditos esses 20% de atividade. Porque quem sabe o que é importante é você. Então, se você não determinar o que é importante, o que é inegociável de ser feito, outras pessoas que não estão na sua cadeira, que não têm a mesma responsabilidade e que não estão comprometidos com o resultado como você, não vão estabelecer essa prioridade para você. Eu tenho o seguinte pensamento: se você não prioriza as coisas, fica tranquilo que vai todo mundo priorizar para você. Exato. Se você não pôr a prioridade, pode deixar que o mundo todo à sua volta vai priorizar várias e várias coisas para você. Mas de maneira bem, dito assim, como é que eu sano isso? Eu diria, cara, uma rotina bem desenhada. Quando estiver conversando com o seu time, cara, conversas de qualidade, com a diretoria. Presença, né? É presença. Presença. Esteja presente, porque quando as pessoas querem um líder, vai ser papo dos próximos podcasts. E o principal ponto de um gestor é a liderança dele frente às pessoas, frente à empresa. E o melhor aspecto de você ser um líder é quando as pessoas batem o olho e sabem: aqui tem um ombro lá, aqui tem costa larga. Eu costumo dizer, né, cara, gestor fraco, time frouxo. E gestor fraco é aquele que não compreende as suas próprias fraquezas, não entende as necessidades da empresa, as necessidades do time. Tem que estar com o time. O cara que está com o time, o cara que está com a empresa, está com o estado de presença, vou colocar o que você trouxe, ele está conseguindo vincular o todo, ele está conseguindo compreender. Aí ele consegue sanar tudo. Agora, querer entrar no estádio
robótico, de querer atender todo mundo, querer Não vai falar dar, com não muitas vai dar. pessoas e pouca qualidade, você vai bater cabeça. O negócio é falar e fazer atividades chaves que vão te trazer resultado. Esse é o segredo de gestão comercial hoje, do meu ponto de vista. É isso aí. E se você quer ser um bom gestor comercial, se você quer entregar resultados, se você quer superar os resultados que você teve em 2023, eu tenho uma dica aqui para você infalível. Primeira coisa, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, aperta o sininho para você ser avisado. Você vai lá no venda.humanizada no Instagram, segue a gente lá, dá 5 estrelas no Spotify, compartilha isso com as pessoas que você conhece. Eu te garanto que essa série aqui vai ser foda. E para você que é gestor há pouco tempo, para você que já está na cadeira de gestão, vai fazer muita diferença. Agora, para você que está há muito tempo na gestão, abre o coração, porque pode ser que aqui você tenha informações valiosas que vão ajudar você a ter mais resultado. Cara, se você está aqui hoje tendo resultado, parabéns. Agora imagina se você tiver ferramentas práticas que nós vamos trazer aqui para você. Então, abre o coração, vamos ser humildes. Quem está aqui também não sabe de tudo, mas a gente vai trazer o que a gente sabe e o que a gente entrega e o que a gente vê entregando resultado. Então, compartilha com quem você conhece, todo gestor de vendas conhece outro gestor de vendas, compartilhe isso com essa pessoa, que eu tenho certeza que essa série vai ajudar muito aí no resultado de 2024. Estamos ainda em janeiro, temos aí 11 meses e 21 dias para poder fazer o resultado, então eu tenho certeza que a gente pode contribuir muito com vocês. Nosso objetivo aqui nessa série vai ser desdobrar tudo para que todos possam ver e saber exatamente o que precisa fazer da gestão comercial, daquilo que a gente entrega das nossas mentorias, trazer o máximo que puder dentro do conteúdo, né, Júlio? Isso aí. Joia. Johnny, qual a palavra para o dia de hoje? Palavra para o dia de hoje, eu vou mencionar que é direcionamento. Direcionamento. Beleza, a minha palavra é preparação. Esteja preparado para as oportunidades que virão. Não deixe para querer agir como gestor somente quando você tiver o crachá. Comece a agir como gestor e você vai ser reconhecido por isso. Se você já é gestor e ainda não está agindo, não precisa nem falar nada. Então, até a próxima. Tamo junto. Um abraço. Um abraço.